Bom, pessoal, para esse projeto a gente vai precisar de uma... Eu vou fazer com a agulha 9, porque é a que mais condiz com a espessura do meu fio. Vou precisar de uma agulha mais fininha para o arremate e uma tesoura simples. Essa bolsa, ela é toda feita em ponto alto. Na verdade, a gente vai usar ponto alto em praticamente todo o processo. Somente nas duas últimas carreiras a gente vai mudar. Vamos lá fazer o anel mágico em ponto alto? Vou cruzar o meu fio aqui por dentro, na palma da minha mão. E vou, com a minha agulha, no segundo fio, no fio que vai para o novelo, vou por dentro dele, vou com o meu polegar lá segurando esse fio para levar a agulha por dentro do nosso anel mágico. Laço o meu fio lá e trago, ó, duas alcinhas nele. Vou laçar meu fio lá atrás e fechar essas duas alcinhas. Bom, conforme eu faço em todos os projetos e falo aqui para vocês, esse é o nosso, dessa maneira que ele tá, é o nosso meio ponto alto. Mas como eu tô trabalhando em ponto alto, eu vou fazer mais uma correntinha. Aqui já tá o nosso primeiro ponto alto da carreira, do anel mágico. Vou trabalhar 12 pontos altos dentro do anel mágico. Então, eu vou fazendo aqui mais 11 e já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho do meu anel mágico, fiz os 12 pontos altos aqui, vou fechar o meu círculo, puxar com cuidado, dar uma massageada pro fio deslizar com mais facilidade e fechei aqui o meu anel mágico. Vamos para a próxima carreira com pontos duplos, ou seja, toda de aumento. Eu vou então fazer o arremate que eu costumo utilizar no ponto alto, que é pegar na alcinha do primeiro ponto feito, fechar esse trabalho em ponto baixíssimo. Ó, fechei no ponto baixíssimo, vou voltar na alcinha que sai que vai para minha agulha. Vou voltar ali por baixo, laçar o meu fio e já trago, ó, duas correntinhas. Fecho as duas juntas e faço mais uma. Tenho aqui o meu primeiro ponto alto. Vou fazer 2 pontos em cada ponto de base e vou fazer o último ponto desse aumento aqui quando eu finalizar o trabalho. Porque, tá vendo? Ele fica mais próximo do nosso lado, do meu lado, no caso que sou destra, do meu lado esquerdo. Então, esse outro lado aqui tem uma folga, ó, um espaço, onde eu vou colocar o meu último ponto para fazer o aumento dessa base. Então, eu vou fazendo 2 pontos altos em cada ponto de base até o final dessa carreira. Ó, fiz aqui o meu último ponto de aumento e vou agora, olha, fica mais visível até esse espacinho aqui pra gente completar o nosso aumento do primeiro ponto. Então, vou fazer aqui o meu último ponto alto para fechar essa carreira e essa sequência, ó. Vou dar uma ajeitada no meu trabalho e a gente tem a mandalinha pequenininha de 2 carreiras. Vou crescer ela usando os aumentos lógicos. Então, eu vou fazer a próxima carreira com um ponto simples e um aumento. Um simples e um aumento. Um simples e um aumento durante toda a próxima carreira. Vou lá de novo no meu arremate, vou pegar a alcinha do primeiro ponto, fechar em ponto baixíssimo,
A saída, o ponto de base que saiu a alça da nossa agulha é onde a gente vai introduzir ela novamente, ó. Vamos entrar com a agulha lá no nosso pontinho de base, laçar o fio, trazer e não fechar, traz os 2 fios, ó. Trouxe os 2 fios na minha agulha. Aí sim eu vou fechar essas 2 alcinhas e vou fazer uma correntinha. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto da carreira. Vou dar sequência a essa sequência lógica de aumentos, fazendo na próxima base um ponto de aumento. Próximo, um ponto simples. No próximo, um aumento e assim por diante. Volto com vocês para finalizar e partir para a próxima carreira. Cheguei aqui numa emenda, tá vendo? Vou dobrar, vou laçar ele e buscar já o dobradinho, para deixar ele bem lá por debaixo. Fazer um pontinho aqui e vou fazer o meu aumento. Vou esconder só mais um nesse fiozinho. Isso aqui eu já vou deixar pra lá pra cortar e depois eu colo. Ó, vou mostrar pra vocês aqui uma bobeada que eu dei, mas que eu vou manter assim, porque não um compensou o outro. E é uma dica também para quem trabalha com a sequência lógica de aumentos, tanto no ponto baixo quanto no ponto alto. Essa minha sequência, ela precisa ter um ponto simples e um aumento, um simples e um aumento em toda ela. Sempre que eu fizer a sequência lógica, a gente não pode quebrar essa sequência. Ou seja, se eu começo com um ponto simples, como eu comecei nesse aqui, eu tenho que terminar com um ponto de aumento na minha sequência. E aqui eu visualizei que eu perdi em algum momento essa sequência porque eu terminei com outro ponto simples. Então, a gente vai buscar lá aonde que tá essa distração. Eu tenho aqui um simples, um duplo, um simples, um duplo, um simples, um duplo, opa, ó, 2 duplos juntos, outro duplo. Como eu tenho aqui 2 juntos, eu vou substituir. Eu vou deixar aqui com o simples e aqui vão ficar os 2 duplos. Não vai fazer diferença se a gente tem esse tipo de deslize em uma carreira só. Se a gente repetir esse padrão nas próximas carreiras, pode começar a dar diferença nesse círculo perfeito. Mas, nesse caso, eu vou dar continuidade, porque eu vou me ligar na próxima carreira de não cometer o mesmo erro. Enfim, vamos lá, só para não ter que desmontar, desmanchar tudo. Vamos fazer o nosso arremate. Arremate normal, ponto baixíssimo, volta na alcinha de base com a minha agulha, laça o fio, traz os duas alcinhas na minha agulha, fecha os 2 juntos e faz uma correntinha. Pronto. Tenho aqui, vou dar uma amaciada nesse trabalho. Tenho aqui o meu primeiro ponto da 4ª carreira. E nessa 4ª carreira, a sequência vão ser 2 pontos simples e um aumento, um ponto duplo. Então, a gente vai começar. Vou começar sempre com ponto simples, não tem problema. No ponto alto não tem muita, não tem realmente nenhum problema em se fazer a sequência repetitiva e caindo um aumento em cima de aumento, que não vai deixar bico no seu trabalho, não vai sextavar o trabalho, aqui no caso, porque aqui no caso são 12 pontos que a gente está começando, né? Então, vou repetir essa sequência até o final dessa carreira e volto pra gente dar continuidade. Terminei aqui, vocês, ó,
pode observar que a gente, começando com o primeiro, um ponto simples, 2 simples e um duplo, a gente termina com o duplo, para não quebrar essa sequência. Não reparem se o seu trabalho, assim como o meu, tá fechando. A gente, sempre que termina uma carreira de qualquer projeto em fio de malha, a gente tem que dar uma moldada, principalmente quando a gente trabalha em mesa, assim, o trabalho vai ficando, a gente não tem um espaço para baixo, ele vai realmente dando essa amassada, né? Então, ó, é só a gente ajeitar, vai puxando assim aos pouquinhos, ó, que eles vão pro lugar. Se não forem, se mesmo deixando ele numa base horizontal, ele continuar fechando, aí é sinal que o seu ponto tá muito apertado. Mas se você ajusta ele, molda ele, e ele vai pro lugar e se mantém, então tá tranquilo, é só a movimentação mesmo que você precisa fazer. Bom, fizemos aqui 1, 2, 3, a 4ª carreira, vamos partir para a nossa 5ª carreira. Na 5ª carreira, a gente vai continuar fazendo os aumentos lógicos. Então, se aqui nessa 4ª, 1, 2, 3, 4, se aqui na 4ª eu tive 2 pontos simples e um duplo, na 5ª eu vou ter a sequência de 3 pontos simples e um ponto duplo. Então, da mesma maneira, a gente vai fazer o nosso arremate em ponto baixíssimo. Vamos com a agulha, ó, vamos voltar com a agulha na alcinha de base, laçar o fio lá atrás, trazer essa alça alongadinha e a gente vai ter aqui 2 alças na nossa agulha. Vamos laçar o fio, fechar as 2 juntas e fazer uma correntinha. Temos o nosso primeiro ponto alto da carreira. Vou fazer a sequência agora de 3 pontos altos simples e um ponto alto duplo, ou seja, um aumento. E a sequência vai ser essa até completar essa carreira. 1, 2, 3 simples e um aumento. Vou dar continuidade aqui e volto com vocês. Finalizamos aqui a nossa 5ª carreira. A nossa 6ª carreira vai ser feita em ponto meio alto. Mesmo trabalhando em ponto meio alto, a gente vai seguir a sequência lógica de aumento, tá, gente? Então, a gente vai, nessa próxima carreira, se aqui a gente teve 1, 2, 3 simples e um duplo, na próxima, a gente vai trabalhar com 4 pontos simples e um ponto duplo. E agora, a gente vai fazer o arremate para o ponto meio alto, que é exatamente o mesmo. A gente vai fechar em ponto baixíssimo, vai arrematar em ponto baixíssimo, vamos voltar na base, na alcinha de base, laçar o fio, trazer as 2 alças na agulha e aí fechar essas 2 alças. Esse já é o nosso meio ponto alto. Se eu quiser fazer o ponto alto, eu vou fazer mais uma correntinha, mas agora a gente vai trabalhar com o meio ponto alto. E a sequência vai ser os 4 pontos simples e um ponto duplo. Então, já fiz o primeiro, vou fazer fechando todo ele de uma vez. Segundo, a gente vai laçar o fio na agulha, trazer lá de trás 3 alcinhas na agulha e fechar as 3 juntas. Esse é o meio ponto alto, né? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, vou fazer o nosso 4º ponto simples e vou fazer o ponto de aumento. Essa carreira vai ser toda em meio ponto alto. Então, eu vou dar sequência aqui, vou dar continuidade e a gente se encontra no final dessa carreira. Finalizei aqui a minha penúltima carreira e agora a gente vai começar a fazer a nossa última carreira em ponto baixo
e já começar a dar o espaço e fazer a nossa alça, a base, né, da nossa alça da bolsa. Para isso, o que eu vou fazer dessa vez? Não vou mais fazer o arremate em ponto baixíssimo. Como eu vou trabalhar com ponto baixo agora, eu vou fazer o arremate em ponto invisível, que é aquele que a gente alonga a nossa alcinha, vem com a agulha no primeiro pontinho de base, ó, lá de dentro para fora, de trás para frente, perdão, laça esse fio, leva lá para trás, pra gente dobrar ele, para simular, ó, um pontinho de base como os outros. Venho aqui nessa alcinha que a gente criou de base, nesse pontinho de base que a gente criou, e prendo essa alcinha dobrada lá na agulha. Vou laçar o meu fio lá por trás, trazer a primeira alcinha e fechar essa correntinha que virou o primeiro pontinho dessa carreira, ponto baixo dessa carreira. Daí aqui, eu vou fazer uma sequência de 6 pontos simples e um aumento. Então, eu vou fazer meu segundo ponto baixo, terceiro, quarto, quinto e sexto, e vou fazer um ponto de aumento. Ó, fechei essa primeira sequência para mostrar para vocês o seguinte: quem quiser trabalhar com um marcador, pode trabalhar. Quem não sentir necessidade, não trabalha. A gente vai tirar daqui, ó, dos pontinhos finais, dos pontinhos de base finais, a gente vai tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa vai ser, esses 10 pontinhos de base aqui, a gente não vai trabalhar. Então, a gente vai terminar a nossa sequência no 11º ponto de base de trás para frente. Quem quiser usar marcador, eu nem peguei, mas vou pegar aqui para mostrar para vocês. Pode marcar, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A minha sequência vai terminar no 11º. Vou fazer 6 pontos simples e um aumento direto nesse trabalho até o ponto da minha marcação. Vou fazer o último ponto aonde eu marquei, tá? Finalizei aqui, ó, o nosso trabalho em ponto baixo, essa última carreira em ponto baixo, fazendo o último ponto no ponto onde a gente marcou. Aqui a gente já pode cortar o nosso fio para arrematar esse projeto. Vou pegar minha agulha um pouquinho mais fina, vou carregar esse fio lá para trás. E vou arrematar esse último pontinho. Depois eu vou passar, mas arrematar melhor, passar uma colinha e cortar. Então, a gente já tem aqui a nossa base. A gente vai repetir essa sequência, esse trabalho feito, mais uma vez. A gente precisa de 2 bases dessa, tá bom? Bom, voltamos aqui, ó, agora com as duas laterais, as duas partes frente e trás prontinhas. E a gente vai começar a fazer a junção dessas peças. E também a gente vai fazer a alça. Vamos fazer o fechamento em ponto alto. O que a gente vai fazer? A gente vai contar dos pontinhos baixos feitos nessa última carreira, a gente vai contar 6 alcinhas, vai fazer uma marcação na 6ª alça, de cada lado. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, na 6ª alça,
eu vou marcar do outro lado a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, marco a sexta. Na outra parte da bolsa, a mesma coisa. Pontinhos marcados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou começar a trabalhar no ponto após a marcação, tá? Vou fazer o seguinte, o meu nozinho inicial, ajusto bem esse nó. E vou laçar o meu fio, porque a gente vai começar com o primeiro pontinho alto, a gente vai começar trabalhando no ponto alto. Vou trabalhar sempre, ó, lembrando que eu juntei avesso com avesso, a parte direita da bolsa pro lado de fora, tá? Então, vou laçar esse meu fio, seguro com o meu polegar, venho lá na primeira alcinha depois da marcação, introduzo a minha agulha. Esse fio da pontinha, eu já vou botando aqui por dentro da bolsa, que eu vou também conduzir ele para esconder, tá? Então, aqui eu tenho a agulha introduzida na sétima alcinha de base, vou laçar o meu fio, trazer 3 alcinhas na minha agulha. Essas 3 alcinhas eu vou fechar com um ponto alto. Fecho 2, laço, fecho as outras 2. E já venho para a parte da frente da bolsa, introduzindo a agulha de fora para dentro, também na sétima alcinha de base, e fechando em ponto baixíssimo. E assim a gente vai fazer por toda essa lateral. Laço o meu fio, introduzo de dentro para fora, no próximo pontinho de base, trago 3 alcinhas na minha agulha, laço, fecho 2, laço, fecho mais 2, vou na parte da frente, de fora para dentro, introduzo a agulha e fecho em ponto baixíssimo. E vou repetir esse processo, já conduzindo o fio do meu nozinho. Vou fazendo esse processo por toda essa lateral e fundo, até o último pontinho antes da marcação do outro lado da bolsa. Mais uma vez, laço meu fio, introduzo a minha agulha, trago a laçada, 3 alcinhas na minha agulha, laço, fecho 2, laço, fecho mais 2. Introduzo de fora para dentro e fecho em ponto baixíssimo. Bom, meninas, vamos partir agora para as alças. Então, a alça ela vai ficar assim, ó. Olha que lindeza. Eu já fiz de um lado e a gente vai fazer aqui do outro lado, da mesma forma. Alcinha de ponto. Eu vou trazer a minha alcinha e vou contar minha primeira correntinha. E vou fazer 40 correntinhas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tô cruzando assim o fio do novelo, o fio da ponta, né? Pra ele reforçar. Pronto, daqui eu já escondo melhor depois. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 40. 11. Fechamos aqui. Vamos na alcinha do primeiro pontinho, lá do outro lado, e a gente vai fazer um fechamento em ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou virar essa bolsa ao contrário.
E o fio vai pra frente da bolsa, ele vai cruzar aqui, ó. Porque a gente vai fazer sempre pegando as duas alcinhas da correntinha. Uma estrela. E fazer um ponto baixo. Vamos fazer a volta inteira assim, ó, deixando só um fio da correntinha para baixo. E vamos voltar aos 40 pontos dessa maneira. Chegando lá no final, eu retorno e a gente faz o fechamento lá do outro lado, tá? Chegamos aqui, ó, vou voltar. Chegamos aqui no último, fizemos o último pontinho, vamos fazer aquele ponto que tá preso na bolsa. Eu vou pegar a alcinha aqui de trás dele, que é o fio que tá do ponto, do final da correntinha, e vou pegar, é o fio que a gente vai arrematar, o fio do arremate, e vou pegar essas duas alcinhas desse lado. Vai ficar também só uma alça aqui no fundo da agulha, e vou fazer o ponto baixo. Feito o ponto baixo nesse, eu venho no próximo ponto e fecho em ponto baixíssimo. Vou retornar essa bolsa pro lado certo dela. E a gente vai fazer ponto baixo alongado, voltando ela inteira, ponto por ponto, agora sim do lado certo da bolsa, pegando, deixando só essas alcinhas de baixo aqui, porque a gente não vai cobrir o ponto, a gente vai introduzir a agulha aqui nesse fiozinho do fundo do ponto, a gente vai alongar esse fio, esse ponto vai ser um ponto alongado, e ó, ele vai cobrindo o ponto anterior. Alonga, deixa o fio chegar na extensão dele sem voltar muito, se você estiver trabalhando com de elastano, e fecha esse ponto e cobre, vai fazendo ponto a ponto dessa maneira, até o outro lado, para aí sim a gente arrematar esse trabalho. Eu vou fazendo aqui, te encontro no final. Tô chegando aqui no final, ó, vou fazer mais um. E cheguei no último pontinho alongado. E vou lá, na próxima alcinha de base, fechar também com ponto baixíssimo. E temos a nossa alça de bolsa prontinha, mas antes vamos arrematar. Vou puxá-la toda, o fio todo pra frente, vou levar o fio todo lá pra trás, pra fazer essa trava, e vou arrematar ele aqui por trás da minha bolsa. Manter ele sempre bem ajustadinho. E vou começar o meu arremate. Ajustei ele lá. Aqui, ó, vou dar um nozinho. Porque a gente tá falando, né, de bolsa e dá pra esconder aqui por trás isso, ó. Vou pegar no ponto lá anterior, no primeiro ponto baixo, pra ajustar mais um pouco esse arremate. E aqui eu já posso passar uma colinha e cortar. Vou cortar assim, daqui a pouco eu pego a cola. E agora a gente vai fazer um detalhe nessa bolsa que é muito legal. Eu quero tirar um cordão de aproximadamente 1 metro. Eu vou precisar de 3 fios de 1 metro.
Peguei aqui. Vou dar um nozinho nele, deixando um tamanho razoavelmente bom. E daqui a gente vai começar, eu vou até amarrar aqui para ver se segura, para facilitar, para mostrar para vocês. Mas a gente vai fazer uma trança. Trança normal, trança de 3 pontas. Eu tô só amarrando aqui para me dar mais firmeza. Mas a gente vai começar a fazer uma trança normal. Fiz o cordão, vou deixar o mesmo aproximado e consideravelmente legal para fazer o nó. Ó. Bom, pessoal, vocês podem deixar assim, ou então, se preferirem, fazer um tassel em cada lado desse nozinho aí que a gente deixou com essas fitinhas. Eu vou fazer o tassel. Eu adiantei aqui o vídeo porque eu acabei a gravação, acabou ficando um pouco... não dá pra ver muito bem, mas no meu Instagram, @creativeland, eu vou deixar aqui na descrição vocês vão achar vídeo de tassel super simples, super rápido e dá para aplicar nesse aí, tá bom? Então, esse cordão ele vai servir para dar um charme na bolsa, e se você quiser, você pode prender ele no seu chaveiro também, fica super elegante. E show, chablau, aqui ó, bolsão com super detalhe. Isso aqui você pode virar um chaveirão se quiser. Isso aqui é um plus. Espero que vocês tenham gostado. Quem achou legal, curta esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha, chama as amigas e vamos crochetar. Beijo!